MC Chuchu é um nome artístico de Carolina Vieira. Nascida e criada em Juiz de Fora, ela começou na música via rap em 2009, migrou para o funk e estourou nacionalmente com o hit Um Beijo, no qual manda um beijo para as travestis, uma afirmação política da letra. Ela é mulher trans preta, periférica, cruzando várias camadas de opressão. Sofreu expulsão familiar ao se assumir, teve envolvimento com a prostituição para sobreviver, enfrentou a violência, inclusive tentativa de assassinato, e segue ativa na militância cultural. Faz intervenções sociais, projetos comunitários de dança e cultura na sua cidade, já foi reconhecida como cidadã benemérita, e em entrevistas ela diz que o seu propósito artístico é amenizar o preconceito, mostrando a realidade de muitos e que o funk é espaço de afirmação. Hoje o papo é com ela, em letras maiúsculas, uma mulher que carrega nas batidas do funk a força de um manifesto. Uma artista que nasceu na periferia, foi expulsa de casa, sobreviveu à rua, enfrentou o preconceito e transformou dor em ritmo, exclusão em palco e voz em resistência. Ela é preta, é trans, é potência. Num país que insiste em calar corpos como o dela, hoje o Conversa Fiada abre o microfone para quem nunca baixou a cabeça. E se você acha que o funk é só rebolado e batida, segura firme, porque esse episódio vai fazer você repensar o que é cultura, coragem e consciência. Bem-vinda, nossa rainha. Hoje a mesa do Conversa Fiada é toda sua. Um beijo pra quem é DJ, um beijo pra quem é MC, um beijo pra quem é do bem, um beijo pra travesti, um beijo pra quem tá solteira, um beijo pra quem é fifi, um beijão pras maloqueiras, um beijo pras travesti. Um beijo, um beijo, um beijo pras travesti, um beijo, um beijo, um beijo pras travesti, um beijo, um beijo. Viram no vídeo de apresentação, porque agora eu sou desse, eu tô me inspirando em Pedro Bial, no Conversa com Bial. Eu dei agora para escrever texto de abertura, mas o importante quanto é a minha convidada, que eu tive um prazer enorme quando uma amiga fez a ponte, me indicou e falou assim, olha, eu tenho uma amiga que ela é funkeira e talvez você conheça, MC Chuchu. Aí eu falei assim, MC Chuchu, eu falei, MC Chuchu é do funk Um Beijo? Gente, e aí pra quem conhece, eu vou colocar até aqui também a música, vocês já estão ouvindo aí, que a gente já tá botando aqui no fundo para ambientar, troquei aí pela primeira vez a vinheta do Conversa Fiada para dar abertura aqui para MC Chuchu, para relembrar, pelo menos para mim no Rio de Janeiro, lá por volta de 2016, eu acho, né, que foi que estourou muito forte o funk. Eu falei, cara, que delícia que eu vou receber MC Chuchu na mesa do Conversa Fiada. E como eu disse na abertura do vídeo, hoje o microfone e a mesa do Conversa Fiada é toda dela. Chuchu, muito obrigado por você ter vindo, pelo carinho de te conhecer aqui. Eu que agradeço. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui no Conversa Fiada. Eu que agradeço o convite, né? Quando a Val me falou, eu logo fez muito sentido para mim, porque dia 14 agora de novembro eu vou estar lançando um EP. Então, eu vou aproveitar para falar bastante desse Opa! aqui com você. E mais do que rolar. Tô aqui para a gente bater papo e ter uma conversa fiada mesmo. Uma conversa fiada. Eu falei pra ela, eu falei assim, gente, vocês já conhecem o pod? Eu falei pra ela, olha, a gente tem aqui conversas mais sérias, conversas mais tranquilas, conversas mais apimentadas. Sempre a gente buscando o DNA do Conversa Fiada, que é aquela coisa meio, um humor um pouco meio ácido. Quando a gente precisa que seja conversa bem afiada, nível raiz, a gente vai no nível raiz. Então, inclusive, segue a vinheta, porque a gente vai entrar naquele Conversa Fiada já pegando fogo, pessoal. Então, Chuchu, assim, a gente vai falar sobre música, a gente vai falar sobre a vida, a gente vai falar sobre história, a gente vai falar, cara, assim, tem tanta coisa que eu fui pesquisando, gente, dessa pessoa, que eu tava conversando aqui em casa com meu amigo, eu falei assim, meu Deus, eu pesquisei tanta coisa, o que eu vou
perguntar para o Chuchu para caber dentro desses 40 minutos. E, assim, já começando e falando sobre música, já que você também vai lançar um novo EP, como você disse, eu queria saber, assim, qual foi a primeira música que quando você se identificou, você pensou assim, cara, isso vai estourar, isso vai dar certo. Qual foi a primeira, assim, que explodiu? Olha, pra ser bem honesta com você, a maioria das músicas que eu faço é acreditando que vai dar certo. E a maioria não dá. E com o Beijo das Travestis, eu tenho outras músicas também, são conhecidas, né, entre aspas. Mas nenhuma música como fala? Tem música que a gente não espera e acontece. Então, Chuchu, assim, dando até sequência no que a gente estava falando, né? E aí até foi sendo um pouco de curiosidade minha quando eu comecei a pesquisar e escrever aqui a pauta, né, da nossa conversa. Quando você olha no espelho e que você vê que você viu a Chuchu, sabe, aparecer, eu falei isso até com a Hannah Montada no episódio dela também, assim, quando você vê o personagem, quando você vê a persona, aquilo que você criou, que você idealizou, aparecer, qual foi o momento mais estranho ou diferente ou que você percebeu o nascimento dela? Teve isso? Teve algumas vezes. Quando acontece coisa que a gente não tá acostumada, por exemplo, às vezes eu tô andando na rua e aí alguém grita meu nome. E aí quando a gente vê que tem um monte de gente que a gente não conhece, gritando o nosso nome, cumprimentando a gente. E aí começa a cair a ficha, sabe? Nossa, tá acontecendo, meu sonho tá vindo aí, as pessoas estão me reconhecendo. E eu amo. Pra mim é uma resposta, sabe? Quando a gente é reconhecido. E eu amo, foi a partir de aí que eu percebi que, nossa, nasceu uma estrela. Nasceu uma estrela, né? Que você começa a ver lá aquele projeto, cara. Você olha pra estrada, para aquilo lá atrás, onde você começou, e aí você vê o negócio dando certo. Acho que deve ser realmente uma sensação, não de vaidade, mas uma sensação mesmo de reconhecimento, né? Das pessoas pararem, te olharem e falarem. Você deve ter vivido bastante isso. Até te perguntei, né, se você, a gente aqui conversando antes da gravação, se você volta ainda muito na sua cidade, você volta às vezes para fazer quando tem show, quando tem o seu trio. Você tem trio de carnaval, é isso? Eu tenho um bloco de carnaval Aham. que já vai, esse ano que vem agora, a gente tá indo pra, acho que é a quinta ou sexta edição. Que Um legal. bloco que nasceu antes da pandemia. E aí com a pandemia a gente ficou 2 anos sem fazer, sem levar o bloco pra rua e depois voltou. E aí eu volto em Juiz de Fora sempre no carnaval, porque o meu projeto de carreira Uhum. maior que eu tenho é esse bloco. Porque com certeza, no mínimo, 8.000 pessoas comparecendo. Nossa, muita gente. Esse é o mínimo que é certo, que vai ter. Que vai ter 8.000 pessoas lá, com sol ou com chuva. Isso eu tenho comprovado no Instagram do bloco lá, @bloco da Benemérita. É muita gente. Tem a galera se divertindo embaixo de chuva. Então, é o meu maior projeto, é o projeto mais caro que eu tenho, assim, mais rentável que eu tenho na música. Então, eu com ou sem patrocínio, eu e o Gustavo, que é o meu parceiro que produz o bloco, a gente vai pra Juiz de Fora sempre no carnaval pelo bloco. Pelo contrário, só vou quando me contratam, porque também não tem como ficar indo visitar a cidade, ficar gastando, até porque a gente sabe que a vida, a gente já tem muitos outros gastos, né? Investimento, tem muita coisa que as pessoas não veem, e a gente tá investindo e colocando dinheiro o tempo inteiro, né? Chuchu, a gente comentou aqui agora, você nasceu em Juiz de Fora, na comunidade Santa Cândida, na Candinha, né? Sim. Então fez a pesquisa certa. Sim. Quais foram, assim, os pontos que você, até hoje, você percebe em você daquela época? Você tem isso, que você olha assim, eu ainda trago isso da minha... Sabe o que a gente fala quando a gente fala de raízes, assim, sabe? Que a gente carrega. Você ainda se pega algumas vezes se vendo dessa forma? Sempre. Porque eu começo a minha carreira no hip hop.
E o hip hop é luta, né? O hip hop é informação, é debate. Porque no hip hop eu aprendi que informação é riqueza e de que a gente tem que lutar pelos nossos, a gente tem que falar pelos nossos quando for preciso. A gente nunca pode esquecer de onde a gente vem, né? O hip hop ele é meio primo do funk? Você acha? Eu acho que pode se dizer. Não é? Veio primeiro, o funk veio depois, todo mundo de periferia. Pode se dizer, sim. Eu sempre me pergunto isso do hip hop porque é uma letra que fala sobre resistência, que fala sobre mensagem, assim. Eu passei a ouvir mais hip hop depois que eu vim aqui para São Paulo, porque eu comecei a trabalhar com algumas pessoas que são do que eles chamam aqui em São Paulo da quebrada. E aí eu passei a prestar atenção na letra. E aí eu comecei a entender o que era o hip hop. Aí por isso que eu tô te perguntando, porque me vem muito na cabeça essa questão do que o funk também é. Tem o lugar ali do funk proibidão, onde ele tem o papel dele, goste quem não goste, enfim. Como tem gente que não vai gostar de música clássica, como tem gente, cada um tem o seu papel. Mas ele tem um papel principal, acho que é realmente botar para fora, de dar voz, de potencializar muita coisa, né? A Anitta, eu lembro que uma vez ela deu uma entrevista e falaram para ela que porque ela era funkeira, porque ela não sei o que. Ela falou assim: meu amor, você quer que eu fale sobre o quê? Um barquinho, um violão? Eu não vivi essa realidade, eu vivi outra. Isso há muitos anos. E é muito sério isso, é muito certo isso quando ela fala dessa forma, né? O hip hop não é só uma música. O hip hop é formado por 4 elementos, que é o break. O break é um estilo de dança que tá no meio do hip hop. O rap, que de fato é a música, o hip hop. O grafite, que é as pichações, e o DJ. Esses 4 elementos formam o hip hop. O funk é uma outra coisa e quase a mesma coisa ao mesmo tempo. No funk eu acho que tem mais sobre isso que você traz dessa entrevista da Anitta. É mais uma questão de vivência. O hip hop ele debate, ele leva temas para ser debatido, estudado e falado. E o funk, não que o hip hop não seja, mas o funk eu trago mais como uma vivência mesmo, sabe? Em todas as minhas músicas eu coloco o que eu vivo de fato. Mas no funk é isso, não tem como eu falar de barquinho, de papel, que tarará. Não é isso que eu vejo da minha janela. Não é isso que eu vejo na minha roda de amigos, nos ambientes que eu frequento. Então eu vou colocar ali o que eu tô vivendo no momento. E nem sempre o que eu tô vivendo no momento é um como fala? É um fato. Às vezes é só o que eu tô... às vezes não é o que eu tô vivendo, às vezes é o que eu tô vendo, é o que tá acontecendo no ambiente em que eu vivo. Entendeu? Eu posso falar de música, posso falar por exemplo, eu posso falar de Ice. Ice é uma coisa que eu não tenho tão fácil acesso, é uma coisa mais nova. Eu posso falar de Ice e nunca ter fumado Ice, que é um caso. Que é um fato, assim. Porque você tá vendo, porque você tá... É uma coisa que eu vi as Irmãs de Pau tocar, é uma coisa que eu vi, um vídeo na internet e tal, não tive acesso ainda, mas quero falar sobre porque é uma coisa que achei legal. Sim, e agora a gente vai aumentando aqui o nível da pressão e do calor, hein? Olha, quando você... E aí, olhando mais agora para um aspecto mesmo, já entrando, continuando nesses vieses de raízes, quando você se assume mulher trans, quando você resolve mesmo, cara, eu sou uma mulher e, puta, eu vou lutar contra todo esse preconceito, contra tudo isso, e eu já me peguei pensando muito nisso, porque eu falo assim, cara, para mim foi difícil... me assumir gay, dar cara a tapa, mesmo sendo branco, mesmo sendo um homem cis e tudo mais. E eu tenho algumas amigas que também são mulheres trans e que eu convivi muito próximo delas no processo de transição. Eu falava assim, cara, tem que ter muita coragem
porque não é só você, e não tem a ver com sexualidade, porque você sabe, né? Não é sobre isso, mas botar pra fora realmente, fazer nascer quem realmente deveria ter nascido, porque não foi aquela pessoa que nasceu lá atrás, e você vive com isso o tempo, a vida inteira, até você ter coragem de conseguir colocar essa criança pra fora. E aí, quando isso acontece com você, qual foi, o que mais te tocou, ou quando você se sentiu ali, sabe? Tô tentando traduzir em palavras, em sentimento, mas assim, meio que desamparado. Onde é que foi teu porto seguro pra isso? Eu sempre soube. Eu não sabia que. Eu não sabia que era travesti, eu que era ser uma pessoa trans, mas eu sempre soube que tinha uma coisa de diferente em mim. E tudo aconteceu naturalmente. Eu comecei usando uma blusinha baby look, mais curtinha, e lápis de olho. E eu gostava muito das divas pop dos anos 2000. Eu era muito obcecada pela Vanessa, Rouge, Sandy, Kelly. Então eu queria imitar as roupas, o jeito de falar, toda essa coisa. Só que eu fui criada por um padrasto e muito preconceituoso. E aí, de acordo com que ele foi percebendo essas mudanças em mim, ele foi começando a implicar mais do que ele já implicava, porque eu sou. é, eu tenho 3 irmãos, mas eu sou a única de pai diferente. Então eu cresci numa família sendo a ovelha colorida da família, a ovelha negra da família, aquela que não tinha que estar ali. É, E por um lado ia ser até melhor, sabia? Porque a minha avó me pediu pra minha mãe pra me criar e minha mãe não quis deixar, ela fez muita questão. Então nessa daí eu sofri muita opressão desse padrasto. Eu tenho medos, eu tenho muitos traumas por conta dele. E quando ele percebeu que estava demais pra ele, ele chegou em mim e falou: Ó, você quer viver na minha casa ou você vai viver da minha maneira? E eu, por muito tempo da minha vida, fui servente de pedreiro, porque ele era pedreiro. Ele te obrigava a ir pra Ele me obra. obrigava a ir pra obra. Então eu sei construir, eu falo até brincando com o Gustavo, eu sei construir uma casa. Se me der, se fala, Gabriel, construir uma casa. É, por conta disso, eu era obrigado a trabalhar de 7 horas da manhã a 5 horas da tarde, fazendo massa, virando cimento. E aí ele falou pra mim que pra viver na casa dele seria dessa forma, se não fosse dessa forma, que era pra eu sair de casa. Como eu já tava muito cansado, já tava com cicatriz, já tinha caído escada com machucado o joelho, machucado a perna, com lata de cimento nas costas, umas coisas que eu não aguentava, mas eu tinha que estar ali fazendo. E depois ainda tinha que me preocupar com escola, estudar. Pra mim era muito mais fácil sair daquele ambiente, sabe? Então eu saí, eu morei na casa de amigos, eu morei na casa de tias, até porque eu saí de casa com 17 anos, antes de fazer 18. Aham. Então desses 17 para 18, fui morando na casa das pessoas. Com 18, eu encontrei um homem que me assumiu e que ele tinha a casa própria dele e que ele me levou para morar com ele. E aí eu fiquei um tempo casada, até na minha casa, cuidando das minhas coisinhas. Só que aí eu percebi que estava indo pro mesmo lugar do meu padrasto, só que de uma forma diferente. Esse homem que eu me relacionei, ele fumava maconha, ele cheirava cocaína, e tudo me incomodava muito, muito. Hoje eu sou uma baita de uma maconheira, mas na época eu acabava com ele, entendeu? Eu perguntava, não vai fumar dentro de casa, vai fumar na laje. Só que quando foi chegando pro lado da cocaína, começou a ficar mais pesado pra mim, porque as pessoas, elas mudam muito, né? Quando elas estão usando essa droga, estava sendo muito sufocante pra mim. E aí eu acabei saindo desse relacionamento, que foi onde eu aprendi muita coisa, inclusive de dona de casa. E aí eu voltei pra essa vida de ficar morando daqui até alugar minha própria casa. Um beijo pra quem é daqui, um beijão para o meu bonde, um beijo pra travesti. Esse é o momento do nosso funk Brasil. Esse é o momento do nosso funk Brasil. Fazendo sem olhar pra trás.
Só que quando foi chegando pro lado da cocaína, começou a ficar mais pesado pra mim, porque as pessoas, elas mudam muito, né? Quando elas estão usando essa droga, tava sendo muito sufocante pra mim. E aí eu voltei pra essa vida de ficar morando daqui até alugar minha própria casinha. Até eu conseguir uma forma de ter o meu próprio espaço. Depois que eu terminei com esse homem, a minha mãe estava terminando o relacionamento dela com o meu padrasto. Ele tinha engravidado uma outra mulher na mesma rua que a gente morava. Então eu percebi que a minha mãe ficou muito triste com isso e estava começando a entrar em depressão. E aí eu voltei para casa, né? Eu já tinha saído de casa, eu voltei para casa e fiquei com a minha mãe. E foi uma fase muito boa da nossa vida, que já tava todo mundo, eu já tava mais 18, meus irmãos também crescidos, todo mundo namorando, todo domingo a gente fazia uma comida diferente. Eu fui me movimentando na música, né, porque eu canto bem desde novinha, e aí eu precisei do meu próprio espaço, né, porque A gente vai sentindo essa necessidade. a gente sente essa necessidade. Eu vou falar até uma coisa assim muito pessoal. Por exemplo, eu tô na minha casa, morando com a minha mãe, a gente tem um banheiro só, eu tenho irmãos lá, eu vou sair, eu vou fazer a minha chuca. E tipo, tem sempre uma pergunta, tem sempre um questionamento, tipo, 1000 vezes fazer a minha chuca na casa que eu aluguei, que eu posso ficar o tempo que eu quiser embaixo do chuveiro fazendo, se vai ser uma chuca babadeira ou não, não vai ter meu irmão, não vai ter minha mãe, não vai ter ninguém pra poder falar de nada, sabe? Ah, que barulho de água é esse, diferente, sabe? Foda-se, agora eu tô dentro da minha casa, eu pago com o meu dinheiro. Suas regras, seu As espaço. minhas regras, entendeu? Então eu precisava disso, de ter o meu espaço, e aí quando eu vi que a minha mãe tava bem, eu saí da casa dela e deixei os meus irmãos e fui seguir a minha vida. Foi seguir a sua vida. E aí, então, cara, no final das contas, o teu porto seguro, eu posso dizer assim, com base no que você tá me falando, teu porto seguro foi você. Eu mesmo. Teu porto seguro foi você que foi, sabe? Foi você que lutou, foi você que deu a volta, o grito sempre, né? O chuchu. A gente não pode deixar de falar, não é todo mundo, né? Mas a minha mãe, ela foi muito importante pra mim nesse momento. Se não fosse ela, talvez eu não teria aquela força que eu tive, que é primeiro sair de casa, e aí passar por várias casa de tia, casa de... Gente, morar na casa dos outros é péssimo. Só depois ir morar com um homem, achando que eu encontrei o homem da minha vida, mesmo sendo muito nova, eu tinha 18 anos. E depois descobri que aquele homem fazia um monte de coisas erradas. E, bom, uma outra coisa que eu percebi, que eu vi, né, sobre a tua história, é que, assim, você, em algumas entrevistas, você conta que você se prostituiu como forma de sobrevivência. Como é que foi pra você, assim, esse momento? Começou com, como eu te falei, eu morei na casa de pessoas, né? E teve um momento que eu morei na casa de uma tia, que ia sempre pro forró, e ela me levava sempre pro forró. Ali eu já tava começando, né, a minha transição, porque eu saí de casa porque eu comecei a fazer gatinho no olho, baby look. Então, morando na casa dessas pessoas, eu já não tava na casa do meu padrasto. Eu tenho uma tia, que Deus a tenha, né, que ela era bem pra frente, e aí o que ela fazia? Ela fazia a gente ficar, ela colocava a pilha pra gente ficar com os caras que tinha carro. Se não tivesse carro, não era pra gente. Pra quê? Pra gente conseguir uma carona pra ir embora. Pra não pegar táxi, pra não pegar ônibus, nem nada. E aí, cada final de carona era um final de carona, né? Tinha o cara que queria beijar a gente em troca, tinha um que ia passando a mão na nossa perna até chegar lá no final, e tinha uns que queriam transar. E aí eu fui entendendo a prostituição. Fui entendendo como funcionava ali, que aquilo ali já era uma prostituição, né? Tipo, vou ficar com esse cara por causa que ele tem um carro pra me levar. Algo em troca, ainda que não seja dinheiro, você tá... E aí, quando eu percebia que eu chegava lá e que esses caras, eles queriam me comer, depois de ter dançado forró com eles, passado e eles queriam me comer por causa daqueles 10 reais de gasolina que dava pra eles me levar em casa, eu comecei a falar de dinheiro. E quando eu vi que eu comecei a falar de dinheiro e que tava dando certo, se eu pedisse dinheiro para eles saírem comigo, eles iam me pagar, eu comecei a entender que eu podia ser independente e que eu não precisava morar na casa de ninguém.
e ao mesmo tempo sustentando o meu sonho. Porque Um Beijo para as Travestis, por exemplo, tem um clipe, não sei se você já assistiu, foi um clipe todo pago com dinheiro de programa. Um beijo pra quem é DJ, um beijo pra quem é MC, um beijo pra quem é do bem, um beijo pra travesti, um beijo pra quem tá solteira, um beijo pra quem é fifi, um beijão pras maloqueiras, um beijo pras travesti, um beijo pra quem é de longe, um beijo pra quem é daqui, um beijão tá no meu bonde, um beijo pras travestis. Um beijo, um beijo, 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 um beijo pras travestis. Eu fazia os programas, ia juntando dinheiro, até dar o dinheiro do clipe. Fazia programa para poder pagar as minhas músicas. A música também, Um Beijo para as Travestis, foi paga com dinheiro do programa. Eu comecei a usar aquilo ali ao meu favor. Porque, afinal de contas, o que eu amo fazer, o meu sonho, é ser uma cantora, trabalhar com show, trabalhar com música e não com prostituição. Eu lancei Um Beijo em 2013, no final. E aí você tava falando de 2016, eu concordei, porque essa música, ela tocou e me sustentou fortemente por muito tempo. 2014 eu fiz muito dinheiro com Um Beijo, tipo, todo final de semana eu tava no estado. 2015 eu fiz muito dinheiro com Um Beijo, 2016 eu ainda tava fazendo muita coisa com Um Beijo. A gente tá em 2025, até hoje eu recebo direitos autorais, tem alguém querendo a licença da música pra um filme, pra uma série, pra um documentário. Tem gente que só me chama pra poder cantar, fazer show por causa dessa música. Você vai pra uma balada. Eu já lancei álbum, mixtape, já lancei muitas coisas depois de Um Beijo. Mas o que eles tocam? Um beijo. Um beijo. Quando eu vou fazer um programa de TV, independente se ele é um programa de muita audiência ou um pequeno, as pessoas querem que eu cante Um Beijo. Então é uma música que me sustentou e que me sustenta, e apesar de não aguentar mais cantar essa música, eu sou muito grata, sabe? Vai ser pra sempre, cara. É igual Shakira vai cantar sempre Pés Descalços, a Anitta vai cantar sempre Show das Poderosas, assim. Tem aquela música que não adianta. Você pode gravar qualquer álbum, lançar qualquer EP, mas vai fazer um show, aquela ali você vai ter que cantar. Se não cantar aquela ali no show, meu Deus do céu, dá até briga. Então, é isso, né? Vamos fazendo versão acústica, versão remix, versão reggae, versão forró, até quando der, né? Um beijo pra quem é DJ, um beijo pra quem é MC, um beijo pra quem é do bem, um beijo pras travestis, um beijo pra quem tá solteira, um beijo pra quem é fifi, um beijão pras malvangueiras, um beijo pras travestis, um beijo pra quem é de longe, um beijo pra quem é daqui, um beijo não paga o meu voto, um beijo pras travestis. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo pra travesti. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo pra travesti. Como é que vai ser desespero em saber que mais um dia eu tô de pé, viva, vivona, e você deve estar aí. Porque a chuleta é essa hora deitada, depressiva, desanimada, sem gosto de vontade de viver. E de novo, eu reitero, assim, teu porto seguro foi... Caraca, foi você mesmo. Eu mesmo. Foi você mesmo. Foi me tirando das situações com que eu tinha. Mas eu tava falando aqui que eu tinha até escrito aqui sobre um beijo, né? Porque foi um marco, e foi mesmo um marco para você. Porque você manda um beijo para as travestis, né? Eu falo até na introdução que é uma letra que ela tem um viés político muito grande. E agora, para mim, ouvindo você falar de que forma que ela foi... concebida, financiada, garantida, para mim ela tem uma mensagem, agora ela ganha então uma conotação política. Quando você escreve a letra de Um Beijo, você faz isso de uma maneira estratégica ou você realmente foi instintivo? Você já ouviu falar que quando a gente quer muito uma coisa, quando você quer muito que uma coisa aconteça na sua vida, você tem que começar a visualizar aquilo ali já acontecendo?
Com um beijo foi assim, eu lembro direitinho que eu escrevi essa música de bruço, com o pezinho balançando atrás, escrevendo genuinamente. Ela veio na tua cabeça? Aham. Genuinamente, um beijo pra quem é DJ, um beijo não. Só que no refrão, um beijo, um beijo. Eu ouvia um coral cantando. Um coral cantando. E aí, quando eu fui gravar ela, eu tentei fazer com a voz de coral, como se fossem muitas pessoas cantando. Um beijo, um beijo. Eu não faço com a minha voz, que é. Um beijo pra quê que eu canto desde o começo. Eu tento fazer um coral. Que quando eu escrevi era isso que eu tava cantando. E, consequentemente, foi o que eu atraí pra minha vida. Toda vez que eu abro a boca pra poder cantar essa música no show, se eu quiser não cantar essa música no show, as pessoas vão cantar. Se eu só falar só o primeiro, assim, um beijo pra quem é DJ e parar. Um beijo pra quem é Fifi. É, Um beijo. a galera continua, entendeu? E eu visualizei isso, aconteceu sem eu entender. Hoje, agora, lendo tanta coisa, assistindo tanta coisa, eu entendo o poder do acreditar, o poder do visualizar, o poder da palavra, de falar, eu vou fazer sucesso, vai acontecer. Hoje eu entendo o poder dessas coisas, mas lá em 2013 aconteceu naturalmente. Existem algumas entrevistas que você fala sobre até mesmo tentativa de assassinato, que você levou facada, né? E você consegue ainda falar sobre esse momento? Você consegue externalizar quem te feriu e como que você se levantou dessa situação? Consigo. A prostituição, né? Foi essa fase. Eu costumo muito falar que a rua é uma mãe, que prostituição é terapia, porque tem um lado bom. Você chega lá, você encontra suas amigas, e aí aparecem vários homens que vão pagar para se relacionar com você. E às vezes aparece aquele bofe que nem precisava. Então tem um lado que é terapêutico, mas tem um lado que é cruel, né? Acontecem muitas coisas bizarras. Não aconteceu de eu estar fazendo um oral pra uma pessoa e a pessoa colocar um revólver na minha cabeça. Tipo, eu só vai sair daí depois que você terminar o seu trabalho. Esse babado da facada foi. Tava eu e uma amiga, a gente tava andando na rua, era noite isso. E aí o cara ele deu um tapa na nossa bunda. Eu disse, ei, tá achando o quê? Tá pensando que é o quê? E aí ele tava já alterado, ele tava com uma faca e começou a dar um golpe de faca na gente. Ele teve um no meu nariz, teve no meu ombro. Caramba! Costela, na verdade, foram 3 que eu levei. Uma amiga minha também foi 3, tava eu e minha amiga. Que as travestis, que as mulheres cisgêneras, que os homens cisgêneros, que as pessoas trans, que ninguém precise passar por isso. Aham. Você acha que essa é uma opção para você sobreviver, se alimentar, comprar suas roupas, pagar seu aluguel? Vai lá. Mas a minha missão, o que eu torço, sabe? O que eu não gosto de ver é que uma pessoa precisa se prostituir para comer no outro dia. Que já foi o meu caso, entendeu? Isso já foi. Isso é muito triste. Assim, tudo que eu fiz até hoje na música foi pela minha mãe. Tanto que as coisas. Minha mãe faleceu agora em 2023. E eu confesso para você e para todo mundo que está assistindo, inclusive os meus fãs. Depois que minha mãe faleceu, tudo passou a não fazer mais sentido para mim. Então, assim, tudo que eu pude fazer pela minha mãe com a música, eu fiz. Eu lembro que minha mãe tava com. Eu esqueci como chama o negócio que coloca na boca quando a pessoa tá desligada. Sedada. Sedada, né? Tubada. Eu falei pra ela assim: olha, mãe, é o seguinte. Se você morrer agora, nada mais vai fazer sentido pra mim na música. Eu não vou cantar mais. E realmente, de fato, depois que a minha mãe faleceu, que foi em 2023, eu lancei uma música no carnaval de 2024. Ou foi esse ano? Não, 2024 não lancei nada. Foi esse ano que eu lancei. Lancei uma música e agora eu tô lançando um EP que traz novas roupagens das minhas músicas antigas, porque é música que, como a gente estava falando, não pode faltar no show, são minhas músicas mais conhecidas, e aí eu trago essa amadurecida, com as batidas mais atuais, para o show ficar mais divertido. E também tem 2 faixas inéditas aí. Mas eu confesso pra você, eu tô numa vibes 2020. Não por conta da necessidade do que eu tava passando, do sofrimento, a pandemia e bolsonarismo, aquele momento, sabe? Uhum. Mas por isso que eu tô te falando, sabe? Eu acho que as coisas perderam um sentido.
depois que eu perdi minha mãe. Eu até falei pra algumas pessoas que talvez pode ser as últimas músicas que eu vou lançar. Com certeza eu posso estar sendo hipócrita agora. E no ano que vem eu lançar um outro álbum, outra coisa. Eu vou deixar a vida me levar. A Adele falou que nem é mais cantar e tá aí cantando. Pois é. Eu só falo que de perder o sentido porque tudo que eu lutava e que eu fazia era por ela, sabe? Mas não desanima não, assim... Eu ouvindo você falar quanta coisa que eu de verdade eu me identifico, porque quando você fala da sua mãe, a minha mãe também morreu em 2020, meu pai morreu em 97, minha mãe em 2020. Então, por mais que tenha avó, por mais que tenha tia, por mais quando você perde pai e mãe, é só quem já viveu isso, assim, você perde, Você perde um pedaço da gente, né? Um perde. pedaço do sonho, um pedaço da vontade, um pedaço do... E a gente tem que continuar vivendo, sabe? Acho que a gente tem que continuar encontrando, pensando em quem tá vindo, pensando em quem tá... Então hoje eu penso assim, eu penso no meu sobrinho, eu penso na minha irmã. Mas eu entendo quando você fala, porque está tudo, quando apagam-se todas as luzes, quando tá você com você mesmo. A sensação que eu tenho às vezes é de que eu tô numa piscina, que o fundo é muito fundo e que a borda não existe. Sim. Sabe? Forte. A borda desempregada a primeira vez e, cara, foi bem punk, mas eu tinha a minha mãe para voltar, né? Hoje em dia, eu falo assim, eu não tenho plano B, eu sou o meu plano B, então não posso me dar o luxo de errar. O que você faz? Eu acho que você é resistência em pessoa, é política em pessoa, você é isso, é natural, sabe? E o outro sai quando? Dia 14 de novembro, em todas as plataformas de música, tem MC Chuchu 2.0 para vocês ouvirem. Então, assim, o trabalho foi feito com muito carinho. Tomara que isso me dê me E vai. novamente. E vai te dar, sabe por quê? Porque quando eu sinto que eu tô me perdendo no caminho, é em São João de Meriti que eu volto. Sabe? São nas minhas raízes que eu volto. Cara, não desiste, porque você... Eu achei que eu fosse conhecer a MC Chuchu, e eu tô conhecendo uma pessoa muito maior. E assim, parabéns pelo seu trabalho, por resistir também. Eu pude conhecer um pouquinho da sua história. A gente sabe que as coisas não são fáceis para ninguém. Obrigado, Valquíria, por ter Val. favorecido isso. Fez E, a gente, obrigado vocês mais uma vez. Aí, como a gente encerra sempre no Bafafá que eu vou. Carol, mais uma vez, obrigado. Para quem fica, um beijo. Até semana que vem. Só quem já passou pelo inferno vai entender. Que as pessoas não veem, a gente tá investindo e colocando dinheiro o tempo inteiro, né? Sim, a gente faz com amor mesmo, até porque não tem como fazer esse bloco sem amor, porque são muitos desaforos. Colocar um bloco na rua não é fácil, colocar um bloco que toca funk, que é organizado por pessoas trans, que o público é majoritariamente periférico, preto, LGBT, não é fácil. E aí tem a truculência da polícia. Mérito, é um grande bloco, principalmente pessoas negras, LGBTs. E a polícia dispersou o bloco com spray de pimenta, bomba, no palco. Tinha muita criança no palco, foi todo mundo afetado pelo spray de pimenta. Eu tava com a câmera, eles me chutaram, é sempre por baixo, né? Não é no pé, tudo onde a câmera não pega. Por conta de ser funk, por conta de ser um bloco organizado por pessoas periféricas e para pessoas periféricas. Sim, imagino. Tem o A Chuchu e o Gustavo, essa é a parte mais importante. A Chuchu e o Gustavo foram levados presos, são organizadores do bloco, 2 pessoas trans, algemados. Gustavo machucado, eles deram uma coronhada nas costas do Gustavo. Tem o preconceito da cidade, que quando vai lá pros blogs, pros sites, tem aquela enxurrada de comentário transfóbico, racista, enfim. Tem que ser muito amor mesmo. Se não for com amor, a gente não faz. Não, e agora você falou Quando você estava falando aí, eu fiquei pensando aqui também.
E ontem, eu voltando de viagem, conversando com uma pessoa no avião, a gente acabou entrando nesse assunto do tipo, até por conta dos assuntos agora do Rio de Janeiro, né? Como que a polícia, ela trata, como que ela faz, como que ela atua, quando é no baile da favela, quando é com a pessoa preta, quando é... Então, O encontro da PM começou cedo, quando a gente gritou contra o Bolsonaro. A hora que a polícia implodiu o bloco com spray de pimenta, tinha criança, muitas mulheres em cima do palco. O Gustavo provavelmente foi pro HPS porque ele estava machucado, eles deram uma coronhada. Os pais do Gustavo lá, o Gustavo e a Chuchu são organizadores do bloco. São 2 pessoas trans, a gente não sabe como eles vão ser tratados. A Chuchu ficou presa com a PM dentro do camarim. Aquela live que eu fiz mais cedo, ela estava presa com a PM dentro do camarim. A gente não podia entrar, a gente estava muito desesperada. Os policiais tiraram a identificação durante a operação. Quando eu questionei, ele tampou. E ele só colocou a credencial novamente, o nome dele. Quando eles foram retirar a Chuchu algemada, eles fizeram questão, mesmo a Chuchu não apresentando assim, nenhuma reação lá dentro, só estava muito preocupada com o Gustavo, que saiu ferido. Eles fizeram questão de conduzir a Chuchu com algema. então assim, entra no baile da favela, entra esculachando, entra batendo, entra não sei o quê, porque tem droga, porque tem isso, tem aquilo. Aí você pega e você vai na balada lá da Zona Sul, ou você tá aqui em São Paulo, você vai em qualquer balada grande aqui de São Paulo, que é cheio de gente com dinheiro, a maioria das pessoas brancas e tudo mais, aí não é traficante, aí é o dealer, aí é o cara que tá dentro do banheiro, aí você que para entrar você é revistado inteiro para não ter nada, eu fico perguntando, como é que tem tanta gente vendendo droga dentro do banheiro? E como é que a polícia não bate aqui? Quando a gente falava que a gente conhecia os direitos, eles debochavam, eles riam. Antes da live, eles entraram barbarizando mesmo, spray de pimenta, agredida. Eu fui agredida, eles me chutaram. Eu tô aqui explicando, gente, porque é isso, a gente precisa de mobilização. A gente não sabe onde eles estão agora, eles foram detidos, Chuchu provavelmente Santa Terezinha, o Gustavo eu espero que no HPS, porque ele saiu sangrando com uma coronhada na cabeça. As contas não é nem sobre drogas, não é luta contra as drogas. Uhum. É luta contra o pobre, porque droga tem aqui nesse bairro, tem nos jardins, tem em todo lugar tem droga. Em todo lugar tem tráfico, em todo lugar tem crime. Eu falo da minha solidariedade ao Rio de Janeiro, às periferias do Rio, porque isso só acontece em periferia mesmo. Mesmo sabendo que o crime está em todo lugar, droga tem em todo lugar. Isso é programado desde sempre para acontecer nas periferias. A periferia ela foi criada pelo sistema. A periferia ela dá renda para o sistema, para o governo, entendeu? Tá. Pessoas mortas é dinheiro, pessoas presas é dinheiro. Então isso tudo é criado desde pequeno. Quando a gente vai para a escola, não tem uma boa merenda, tem um professor que não está preparado. Isso já tira a vontade da criança, do adolescente ir para a escola. Isso é tudo muito programado. Muito. Se não quisesse a gente indo para esse caminho do crime, do tráfico, investia na educação, investia na merenda, investia no material escolar, mas não. Eles vão tirando cada vez mais, porque pro sistema, pro governo, pra polícia, quanto mais ignorante for o pobre, quanto mais ignorante for o preto, mais eles lucram. Por isso eu falo pro meu público, pro público do podcast, é verdade, estudem, tenham conhecimento, porque informação, conhecimento é riqueza. Quanto mais conhecimento a gente tiver, mais o sistema vai odiar a gente, porque o sistema quer a gente burro, o tempo inteiro. Mas quanto mais a gente ler, se informar, ter conhecimento, mais a gente vai estar derrubando essa programação que é desde pequenininho, desde a creche, sabe? Desde sempre. Eu acho que o que aconteceu no Rio nunca vai acabar. Lamentável, mas nunca vai acabar. Porque é isso que sustenta um monte de gente canalha e cafajeste. Mas eles não vão deixar morrer. Essa pessoa com quem eu conversei ontem, a gente acabou entrando nesse assunto, mas ele falou assim, não, porque o Rio de Janeiro resolve tinha que voltar às UPPs. Eu falei assim, não tem que voltar às UPPs. Porque sabe o que fez as UPPs no Rio de Janeiro? Jogou o tráfico, enfim, pegou aquilo tudo que existia nas comunidades do Rio e, na verdade,
ao invés de eles tratarem a comunidade, na verdade, ao invés de eles levarem realmente serviço, na verdade, ao invés de eles reocuparem, eles jogaram aquele povo todo para dentro da Baixada Fluminense, e que era um lugar onde o Estado realmente já não existia. E aí ficou aquela cena linda para turista ver, literalmente. Eu falei assim, querido, desculpa, você mora, você vive em São Paulo, você é paulistano, então você não conhece. Eu sou lá de São João de Meriti, já falei várias vezes. E assim, eu vi a minha cidade, sempre foi uma cidade muito pobre, mas nunca foi uma cidade violenta, né? Sempre foi uma cidade muito pobre, mas assim... E aí, de repente, para você chegar, ela ficou de um jeito que ficou insustentável. Por quê? As pessoas que nasceram na comunidade saíram, as pessoas que entraram porque foram enxotadas de onde elas estavam, porque a palavra acho que é mais ou menos essa mesmo. E aí a pessoa fica, mas não tem solução. Não tem solução, sim. O problema é que você tem 300 e tantas pessoas liderando o governo, seja lá em Brasília, seja onde for, sob 200 e tantos milhões de brasileiros. Isso percentualmente não é nada. Mas é essa pequena parte que quer fazer realmente com que, como você disse, que a pessoa seja ignorante, que a pessoa continue pobre, que a pessoa, né, porque você tem lá uma galera que tá achando absurdo e que tá batendo palma e que não, bandido bom é bandido morto, mas não sabe que aquilo tudo é fruto da falta de educação, é da miséria. Gente, quanto mais miserável o país for, quanto mais miserável a gente for, mais violenta a gente vai ser. O nível que chegou a política, porque político, né, é muito difícil falar, até porque hoje eu tenho amigos que são, né, da política, mas eu fico boba com a cara de pau que se tornou esse meio, tipo, a mesma pessoa que quer o seu voto, que vai lá fazer passeata, que vai fazer showmício, que vai, tipo, distribuir papelzinho, é a mesma pessoa que fala que foi lindo a operação, que nem é uma operação, né, foi uma chacina que aconteceu no Rio de Janeiro. Bandido bom e bandido morto. Quanto mais bandido a gente matar, melhor pra gente. Como que a mesma pessoa que quer voto, fala uma coisa dessas assim nas redes sociais, pra imprensa, sabe? Eu vou percebendo o quanto a política ela vem ficando cada vez mais cara de pau, assim, sabe? Desumana, sabe? Cada vez mais é sobre dinheiro. E isso é triste. Uma vez eu lembro que voltando de Cabo Frio, né, na época de carnaval e tudo, com os amigos, a gente voltou de uma balada gay. Eu parei, na verdade, para saber se eu estava indo no caminho certo, encostei o carro, perguntei a um casal se estavam no sentido Rio de Janeiro e tal. E aí mais à frente a polícia parou a gente assim, tipo, o carro na frente, tal, mandou a gente descer do carro, porque eles acharam que a gente tinha encostado o carro para jogar droga fora. Eu era o único branco do carro, eles foram nos meus 4 amigos, que eram pretos, e neles eles revistaram os caras inteiros, eu só rezando, pedindo pra, tipo, não ter nada, pra que nem que eles implantassem alguma coisa ali. E aí depois eu fiquei pensando, caralho, sabe? Realmente quando o pessoal fala assim, tipo, um negócio de mimimi, não, é foda, cara. Eu não devo nada pra ninguém, por onde andei me lembro bem, só quem já passou pelo inferno vai entender. Ficando crazy, tô ficando crazy, ficando crazy, tô maluco, ficando crazy, tô ficando crazy, ficando crazy, tô maluco. Então bora fumar um balão. É do bom. Só que já passou pelo inferno vai entender. Fazendo sem olhar pra cá.